Então, boa noite. Agora são 19h10 do dia 11 de novembro. Estou iniciando agora a gravação da disciplina de Sistemas de Informação Gerencial, que acontece nas quartas-feiras no curso de Administração. Estou no aguardo dos alunos. Vou mandar agora as mensagens no grupo para chamá-los. A turma está vindo bem pouquinha gente. Ficar aqui no aguardo. Caso não compareçam às 19h20, eu iniciarei a gravação, a aula em si.
Boa noite. Boa noite, Elton. Já já a gente começa.
Então, Elton ainda está por aí? Podemos começar. Já está bom de aguardar, né? Tá me escutando direitinho? Elton, tá por aí ainda? Oi, professor. Tô Opa, aqui, trocando então bora lá. telefones. Tranquilo. Então bora começar. Já aguardamos o suficiente. Acho que vai ser que nem na aula passada. Então, primeiro eu aviso sobre as notas. A turma tá aí quase todo mundo acima de 5.000 pontos. É uma nota relativamente boa, né? Já para parcial, para oficial 2, considerando que passa com 7.000 e a prova oficial 2 vale 4.000. Então, mesmo aí tirando 50% da prova, boa parte já consegue se classificar. Isso reflete também na quantidade de pessoal que está acompanhando, mas a gente ainda tem coisa interessante para ver que faz parte aí do currículo que é necessário para vocês. Continuaremos aqui para encerrar o nosso conteúdo. Hoje a gente vai para a nossa 11ª aula. Ela é correspondente à seção 3.3 e é, como todas as aulas dadas nessa disciplina, baseada na apostila da disciplina de Sistema de Informação Gerencial. Essa unidade que a gente está é muito focada no e-commerce, né, e em tudo que a internet possibilita para os negócios. Não exatamente sistemas como nas unidades anteriores, mas agora propriamente o mundo que a internet possibilita. E aqui o assunto-chave dessa sessão é o planejamento de marketing e de negócios na internet. E aí a gente vai fazer a nossa última atividade hoje, que é um plano de comunicação baseado na internet, que é o assunto dessa unidade, para estar fechando a nossa atividade em sala de aula com mais 500 pontos. E aí ele já começa falando, obviamente, da internet e diz o seguinte: a internet não apenas possibilitou a venda de produtos, serviços e informação por meio do comércio eletrônico, que é o e-commerce, né? Isso aí é a definição de e-commerce que a gente viu na 3.1, como também causou impacto no novo posicionamento das empresas frente aos seus aspectos de marketing e de comunicação. Então, aqui basicamente ele resume o que essa sessão quer trazer. Ele olha o que você já aprendeu no 3.1 sobre. Opa, apareceu mais alguém aqui. Deixa eu habilitar aqui rapidinho. O Igor. Seja bem-vindo, Igor. Já está rolando aqui. Então, o que é que ele está dizendo aí?
O que você aprendeu na 3.1, que o comércio eletrônico, ou seja, que o e-commerce é uma atividade de venda de produtos ou serviços por meio da internet, não é a única coisa que a internet possibilitou para os negócios. Agora, a gente vai ver que o impacto é ainda maior e a gente vai tentar observar isso com o olhar do marketing e da comunicação. E aí, dentro de comunicação, ele divide entre alguns pontos que ele fala que a comunicação é composta por 5 formas essenciais de comunicação. E aí ele traz a propaganda, a promoção de vendas, a publicidade, as vendas pessoais e o marketing direto, que é uma outra coisa aí bem possível de cair na Oficial 2, assim como o e-commerce e o e-business, né, que a gente viu na 3.1. As características do e-commerce, né, a questão da ubiquidade, dos padrões internacionais. Então, assim como aqueles assuntos que eu falei que muito possivelmente devem cair na Oficial 2, esse daqui é algo que pode ser cobrado também. Então, primeiro ele define propaganda e ele fala o seguinte: é uma forma paga para divulgar a empresa, produtos e serviços. E antigamente a gente tinha, até quando a apostila foi escrita, a gente tinha uma propaganda, mas quando a gente pensava em propaganda, a gente pensava direto na televisão, né? Mas agora qualquer canal, qualquer blogueirinha, né, já tem canais diferentes de se fazer propaganda, né? Tem programações que eram de TV, que viraram programas que passam no YouTube, por exemplo, e a gente percebe que tem intervalos comerciais patrocinados. Então, é uma das características que a internet possibilita, né, dentro da comunicação para mostrar negócios, né, para fazer parcerias, para conseguir alcançar novas pessoas. E a grande característica dela aí, o que vai diferenciar para alguns dos itens abaixo, é que a propaganda, por definição, ela é paga, certo? Então, é algo a se lembrar, a ficar com bastante atenção nesse caso. Então, depois ele continua com o seguinte: promoção de vendas, e fala que ações de curto prazo que visam estimular o aumento da venda em um curto espaço de tempo, né? Obviamente que se a promoção ela não for de curto prazo, ela deixa de ser uma promoção e passa a ser o valor do bem, né? Do produto ou do serviço. Então a gente sempre tem que ter em vista que promoção a gente está falando de algo que tem um tempo para acabar, por mais que às vezes seja estendida, né? Mas ela já começa com o tempo até para dar aquela sensação para o consumidor de que ele tem que comprar ele para não perder a oportunidade, visto que aquilo ali vai passar, né? Então, é uma outra característica que chama a atenção dentro da comunicação e que na internet, né, no e-commerce também pode ser utilizado. Perceba que o que a gente está falando aqui já existia no comércio, né? Já existia nas empresas, só que começa a ter roupagens diferentes quando se trata na internet, né? Por exemplo, tem sites, não sei se vocês conhecem, a Udemy, que é um site de venda de cursos. Eles estão sempre inventando uma promoção e sempre colocando um timer. O Kabum também, que vende alguns eletrônicos, né? Vende mais do que eletrônicos, mas acredito que a maior fonte de renda dele seja a venda de eletrônicos. Eles sempre colocam um timer, alguma promoção, né? Algum produto em destaque e o tempozinho ali para a pessoa se aperrear para comprar, para pensar que aquela oportunidade tá acabando. E nem sempre é assim, né? Mas é uma estratégia que se pode utilizar por meio da comunicação. Outro ponto que eles colocam é a publicidade que é uma forma de comunicação não paga. Então a gente consegue diferenciar a propaganda da publicidade, principalmente por essa questão. A gente observa que na propaganda ela é paga, enquanto a publicidade ela não é. Então, prestar atenção nesse quesito, né, para que não se confunda. O quarto item que a gente tem são as vendas pessoais. E aí ele trata realizadas pela interação entre comprador e vendedor. Isso aqui a gente pode até relacionar
com o que a gente viu na aula passada, que aí era o C2C, né? Uma venda de um consumidor por um consumidor, por exemplo, num feirão do Face, num OLX, até no Mercado Livre, né? Se a pessoa não for realmente uma empresa do outro lado, se caracteriza por isso aí, né? Por vendas pessoais. O eBay, outra plataforma que a gente viu na aula passada. Então, é uma possibilidade, né? Você não precisa ser necessariamente uma empresa para expor um produto, expor uma venda por meio da internet. A internet, por meio de suas plataformas e principalmente pelas redes sociais, possibilitou que você não precisasse de uma grande estrutura para conseguir fazer as suas vendas, né? Para conseguir fazer uma venda, especialmente uma pontual. E por último, a gente tem o marketing direto, que são as ações realizadas por telefone, e-mail ou pela internet. Claro que a gente tem várias ações pela internet, mas aqui no marketing direto é a ideia de você ir em pessoa, né? Você ir focado ali ou por algum desses meios de comunicação. E na unidade 2, a gente viu o CRM, que era um sistema, né, que as empresas usam e que um dos controles que o CRM faz é desse marketing direto, por meio dessas plataformas que a gente viu lá na unidade 2, né? Então, cada empresa, dentro do CRM, dos dados que ele tem nesse sistema, vai observar qual é o canal que tem mais retorno para a empresa, que ajuda a filiar o cliente, que faz esse cliente retornar, fidelizar, desculpa, o cliente, faz ele retornar à loja e, consequentemente, trazer mais dinheiro para o negócio. Então, são caminhos, né, interessantes para que a gente possa observar. Alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Sim, professor. Tudo tranquilo. Beleza. Só um instantinho. Deixa eu baixar o volume aqui. Então, vamos lá. E aqui ele coloca algumas mudanças provocadas pela internet, e muitas das quais a gente já sabe porque a gente vive isso, né? E aí ele fala, antes da internet, a comunicação ocorria de forma tradicional, de uma pessoa para muitas, enquanto agora com a internet, né, passou a ser de muitos para muitos. Inclusive, a gente não tem controle. Quem produz conteúdo não sabe até onde o seu conteúdo vai chegar, né? Inclusive, às vezes as pessoas se surpreendem quando algo irrita, né? Que o termo utilizado no Twitter, né? Quando criam uma proporção gigantesca de compartilhamentos ou de curtidas, interações de forma geral, né? Então, passa a produzir conteúdo na internet, mesmo que não necessariamente seja para vender um produto, porque você acaba também se vendendo, se você não estiver vendendo um produto especificamente. Então, é uma consequência, né? Vendendo um produto, mas aquele conteúdo no futuro faz você se vender por ser alguém que atrai visualizações. E se você atrai visualizações, você é um potencial meio de propaganda, né? Alguém pode pagar para que você apresente o produto daquela marca e consiga destaque e vendas pela indicação, pela confiança que você tem, pelos seus seguidores. Então, a visão do mercado, né, a visão dos negócios, do e-commerce mudou muito com a internet e mudou também depois com as redes sociais. E é por isso que na próxima sessão a gente vai falar dessa transformação da internet, que ela tem etapas em sua evolução e no comportamento, tanto de quem produz conteúdo e como quem o consome, né? Inclusive, essa ideia muda um pouco com as redes sociais, porque todo mundo, mesmo que não em intensidade, passa a ser alguém que produz conteúdo também, quando se coloca em uma rede social. E aí ele continua. Com isso, o consumidor não apenas se comunica com a empresa, mas também com outros consumidores e até mesmo com seus concorrentes. Então, é uma ideia do que se tem agora com a internet, principalmente com as redes sociais, né? Você ganha uma visibilidade que
presencialmente você não tinha, né? Você alcança horários diferentes, pessoas diferentes, mesmo que você não force esse alcance por meio de um impulsionamento, pagando de alguma forma por essas plataformas, você acaba alcançando outras pessoas, o seu concorrente consegue ver o que você está fazendo também. Então, é uma forma de se planejar e de atuar muito diferente, e que alguns negócios se atrasaram, né, e acabaram ficando para trás na mudança dessa geração, né? E na próxima aula a gente vai ver as outras mudanças que estão acontecendo e como mais empresas podem ficar prejudicadas se também não se atentarem a essa transformação, né, que já acontece e que a gente vai ver na semana que vem. Um outro ponto, ele fala assim, tradicionalmente a informação era transmitida de forma direta, emissor para receptor, a qual, com a internet a ser estabelecida por meio de um ambiente mediador, não podendo a empresa controlar a comunicação. Então, essa ideia de emissor e receptor acabou porque agora a comunicação é de N para N e você não tem esse controle do alcance da sua propaganda, do seu produto, da sua mensagem, do seu conteúdo de forma geral. Outra mudança que ele traz, a rede, ou seja, a internet, trouxe um ambiente interativo, possibilitando aos usuários interagir e modificar conteúdos em tempo real, a chamada interatividade com o meio. Isso aí é muito relacionado à criação das redes sociais também, porque até então o usuário, até tem um termo que caiu em desuso, que era o navegar na internet, porque realmente o usuário ele divagava, vamos dizer assim, né? Ele caminhava ali procurando sites, vindo numa revista, um link, as coisas não eram tão conectadas, o usuário ele só consumia e ele não conseguia fazer uma interação muito grande, né? No máximo um comentário na plataforma que tinha, quem produziu o conteúdo não tinha a preocupação da interação para estimular o engajamento, então era uma outra situação a internet, né? E ela foi evoluindo, né? Porque percebeu-se que dar espaço ao cliente era você conhecer melhor o cliente, né? Você se aproximar do cliente, e isso geraria lucro para a empresa se você soubesse trabalhar essa relação e se você começasse a registrar dados dessa relação para ter vantagens competitivas, criar novos produtos, conhecer o seu cliente, observar o seu público-alvo, né? Quem ele é, quem ele está se transformando. Então, tem muitas informações que podem se tirar dessas relações e a internet aumentou as possibilidades dentro dessa relação. Ele continua, possibilitou também a interação entre os usuários e a troca de informações, a interatividade por intermédio do meio. O outro ponto que ele traz, o usuário pode se auto-orientar, escolhendo as formas de navegação, e com isso obtém maior liberdade de escolha. Nesse ponto aqui, eu já discordo um pouco do autor. E até o ponto em que ele escreveu, porque a gente percebe que a citação do Limeira é de 2007, isso era uma verdade, porque o usuário ele escolhia os sites que ele entrava, ele tinha uma certa repetição, né, daquelas páginas que ele gostava de consumir, mas com as redes sociais a gente começou a ter a opção de seguir, de curtir e de já ter aquele conteúdo preparado, teoricamente, de acordo com as nossas vontades. E hoje as redes elas são feitas para nos prender e elas nos guiam muito pela direção que a gente mostra gostar, consumir, e no final das contas ela nos carrega para o extremo daquilo que a gente parece gostar, né? Ela vai sempre sugerindo ali conexões ou páginas para serem curtidas, sempre numa mesma direção, e acaba nos distanciando daquele conteúdo realmente que a gente buscava no início, e a gente não percebe esse distanciamento. Então, a rede ela é feita
atualmente, para você achar que tem esse controle, essa auto-orientação, que existia na época dessa citação, mas que hoje ela é um pouco uma enganação, né? Inclusive, uma forma de você buscar ter essa autonomia é você buscar conteúdos de fontes diferentes, né? Para que os algoritmos não tentem entender aquilo que te agrada, aquilo que te vicia e não comecem a transportar você para um espectro extremista, né? Não é à toa que hoje o mundo é muito bipolarizado, né? Isso é reflexo também dessa questão dos algoritmos, né? Que mesmo sem a gente perceber, nos carrega para nos afastar daqueles que são diferentes da gente. Isso é muito perigoso, né? Então, essa questão da auto-orientação, quando essa citação foi dita, é realmente verdade. Hoje, né, é uma pseudo-auto-orientação, mas a gente não tem totalmente esse controle, né? Tem formas de você evitar, né, ou diminuir essa interação, mas, de forma geral, quando a gente está nessa plataforma, a gente perde um pouquinho desse autocontrole, né, de controlar tudo que a gente consegue ver, apesar da gente estar achando que realmente tem tudo nas nossas mãos. Então, outro ponto que ele coloca é: a internet criou um mundo virtual com linguagem, expectativas e comportamentos diferentes do ambiente físico e interatividade. Isso é interessante porque indivíduos e empresas que conseguiam ter uma linguagem correta, ser chamativo, conseguir bons resultados no ambiente físico, não necessariamente aquelas mesmas habilidades, aquela mesma linguagem daria certo nesse novo ambiente. Então, sair da zona de conforto foi necessário e sempre será, né? A internet, ela vive se atualizando, ela vive aprendendo com ela mesma hoje em dia, né? As empresas têm que aprender a dançar conforme a dança e se adaptar a isso. O último ponto que ele traz é a sincronicidade das comunicações entre emissor e receptor com o tempo de resposta imediato, né? Hoje em dia a gente tem até nos comentários fulano está digitando, isso não só nos aplicativos de mensagem, mas nos fóruns, no próprio comentário de uma foto numa rede social, para que você fique ali preso, né? Você fique na expectativa de uma resposta, sabe que um amigo ou alguém interessado está ali digitando algo que é direcionado a você, já que fez a publicação, acaba te prendendo ali, né? E você já vê que o retorno é imediato, é na mesma hora. Então, é uma outra velocidade, né, da resposta, de como acontece a comunicação. E em outras plataformas, né, mesmo sem ter esse imediatismo, ainda assim você consegue trocar mensagens, né, como no caso do LX, não tem obrigatoriedade da pessoa estar ali e te responder no mesmo momento, caso ela não tenha um aplicativo instalado, por exemplo, mas mesmo assim você consegue fazer a negociação. Então, dependendo da plataforma, você ainda tem a internet possibilita o imediatismo, mas possibilita trabalhar de outras formas também e que dão certo, né? Claro que você não vai deixar tanto tempo sem responder também, que você vai perder a venda, mas existem plataformas e plataformas, e em cada uma a empresa, o vendedor, ele tem que entender como expor o seu produto e a linguagem que tem que tratar com o seu cliente, seu potencial comprador, para se portar da melhor forma. Aqui a gente vai falar mais na frente, na apostila, na página 154, sobre o plano de marketing, que é um pouco do que a gente vai fazer na nossa atividade, junto com o plano de comunicação, que eu botei só para registrar a página, que ele traz um termo novo, assim como a gente viu sobre o e-commerce, né, que era o comércio eletrônico através dos dispositivos mobiles. A gente tem esse mesmo conceito relacionado ao telefone, ao smartphone, à questão mobile ou mobile, que é relacionado também ao marketing. E aí ele fala: não podemos nos esquecer
que a evolução da tecnologia também gerou reflexos quanto ao emprego dos dispositivos móveis para a comunicação. Como, por exemplo, deste avanço temos o mobile marketing, que corresponde ao uso de aparelhos móveis para atividades de comunicação e marketing, também conhecido como M-Marketing. Você já vivenciou essa modalidade ao receber em sua empresa uma promoção de venda ou campanha de marketing? Lembra-se daquele SMS ou WhatsApp sobre um produto? Isso é um M-Marketing. Então, é inclusive um exemplo de marketing direto, isso, né, que a gente viu como uma das possibilidades de ação nos slides anteriores, né? Quando você manda um SMS, quando você manda um WhatsApp, você está mandando uma mensagem ali direta para o seu consumidor, para aquele que fez alguma interação com você, você conseguiu aquele contato e agora você consegue uma reaproximação por meio dos smartphones, né? Por meio dessa tecnologia, por meio desses gadgets. Inclusive, a empresa que usa bem isso é a Magazine Luiza, né? Se você cria um boleto, ela vai falar, ó, o boleto que você criou ainda não está pago, ou vence tal dia, não esqueça deles, e com a linguagem legal, recebendo a mensagem no WhatsApp que você está sempre olhando, então é uma abordagem legal. E a Magazine Luiza é uma empresa que cresceu muito, né? Suas ações mais que quadruplicaram nos últimos anos, comprou grandes concorrentes, aumentou aí o seu escopo, né? A quantidade de produtos que ela consegue vender e até os serviços que consegue prestar. Então, é uma empresa que se adaptou muito bem às mudanças das tecnologias, tanto migrando para a internet, quanto agora nesse conceito, utilizando os smartphones também. E ela não fica, não, com certeza não vai ficar atrás em outras questões de vanguarda, né? Porque ela está preparada para isso. E aqui tem alguns conceitos, né? Conceitos interessantes para quem trabalha na internet, trabalha com a questão do marketing, né? Que são algumas áreas para se estudar, para saber como ser mais encontrado, como ser mais buscado, entender as maneiras que os usuários, que os consumidores, eles buscam por determinado produto ou área é importante. E aqui ele traz o Search Engine Optimization, que consiste em um conjunto de técnicas que visam tornar o site mais amigável ao site de busca, por meio de emprego de palavras-chave e conteúdo. Então, quando você vê o tal do SEO, e aí não é o Shift, né, que tem os C-Levels, que a gente chama, que são as direções, né, que é muito comum a gente ver o SEO com o C, né, que é a ideia do cara que comanda a empresa, né? Aqui, que é o Chief Enterprise Officer, né? Que é o chefe da empresa, né? Quem está ali à frente, quem responde pela empresa. Com essa ideia do search, que é a pesquisa, que é a busca, né? E a grande palavra que vai te lembrar o significado do que é esse seu com S são as palavras-chave, né? Você consegue se colocar melhor no Google, se posicionar melhor em buscas do Google, se você utilizar palavras-chave nas suas publicações, nas suas imagens. Isso ajuda a indexá-la melhor, numa posição melhor no Google, para que ele te encontre mais fácil dentro da grande quantidade de dados que é a internet. Então, palavras-chave é algo muito relacionado ao conceito de Search Engine Optimization, que é através delas que o seu site, a sua página, a sua imagem, ela pode ser resgatada no meio de tantas outras. Colocando a empresa em primeiro lugar nos diversos mecanismos de busca, que foi o que eu acabei de falar, os sites de busca mais utilizados são Google, Bing e AltaVista. Bing aí é da Microsoft, né, que seria o concorrente de peso da Google, mas pouca gente utiliza. AltaVista, Yahoo Search. Yahoo já teve o seu momento de glória, né, assim como era conhecido antigamente como KD, né, em décadas passadas, mas o Google, né, soube crescer, melhorar as suas ferramentas de busca e realmente hoje é incomparável tanto na quantidade de pessoas que usa como no serviço que oferece. Às vezes você tem uma empresa que tem mais
usuários, mas não prestam o melhor serviço. No caso da Google, no caso dos motores de busca, que são essas categorias, ela tem mais usuários e tem mais... e é o melhor serviço também, né? Como, por exemplo, o Telegram tem mais serviços, tem mais funções, muito do que é o WhatsApp são funções que já eram integradas no Telegram há meses, há anos até antes, né? A gente percebe, às vezes, alguma notícia, o WhatsApp vai lançar determinada função no próximo mês, e aí quem usa a outra plataforma sabe que há mais de anos já existe, que é legal e era um diferencial dela. Então, existe essa possibilidade, né, de você não prestar o melhor serviço, mas de que você ter abocanhado uma grande parte do mercado, né, e já ter tanta gente ali, tantas conexões traçadas, que não é fácil você migrar para uma outra plataforma por pouca coisa, vamos dizer assim, né? Porque a gente está ali por causa das pessoas, por causa das conexões, e não propriamente por causa do aplicativo. E aí ele fecha tem como foco otimizar e possibilitar que produtos e serviços sejam encontrados por cidade ou região. Então, é disso que se trata, né? Como o nome diz, ele é a otimização, né, de como funciona esse motor de pesquisa, de busca, né? A forma que esses motores utilizam para encontrar, através das palavras-chave, posicionar bem os sites. Então, sabe estudar sobre isso, né? É interessante você saber como o seu usuário digita, como ele costuma, né? E a Google tem várias ferramentas legais para você entender isso de melhor forma. E é muito interessante porque muda de acordo com a posição social, muda de acordo com o local no mesmo país, a região em que mora, muda de acordo com a época do ano, né? Então, tem muitas questões que oscilam sobre as buscas dos usuários e que é interessante você se ater a isso para adaptar o seu negócio e se posicionar bem nessas buscas. Hoje, esse conceito não é tão forte, porque a maioria dos usuários realmente te acham por meio de redes sociais, e não mais direto sobre o Google. Então, isso aqui tinha um apelo muito grande na época dos blogs, realmente, quando redes sociais não eram um grande forte, mas que os blogs tinham um grande espaço. Inclusive, muitas pessoas que já eram dominavam bastante isso, que já tinham blogs muito bem trabalhados, tentam colocar links nas redes sociais para trazer as pessoas para o blog, porque lá eles já conseguiam monetizar, enquanto na rede social não necessariamente. Outro conceito, Social Media Optimization. O otimizador de mídias sociais tem como objetivo aumentar a quantidade de visitantes nas mídias sociais utilizados pelas empresas por meio de compartilhamento de conteúdo, interação com o usuário, etc. Inclusive, isso virou uma profissão, né? Daqui a pouco a gente vai ter ensinos superiores específicos disso, inclusive em outros países já tem, né? Estados Unidos e Canadá gostam de criar alguns cursos bem, bem específicos e para necessidade do mercado, e essa é uma delas, né? Quem tem essa habilidade acaba conseguindo ter uma relação boa com o cliente, né? Atrair mais pessoas, conseguir compartilhamentos, então é bem interessante. Outro item é o Search Engine Marketing. Então, que pode ser traduzido como estratégia de marketing via ferramenta de busca, muito associada aí ao primeiro termo que a gente viu também, trata sobre motor de busca, né? Mais agora puxando mais um pouquinho para o marketing, consiste em um conjunto de ações que buscam otimizar a visibilidade dos websites nos motores de busca, bem similar ao outro até aqui em sua definição. Essa ferramenta baseia-se em palavras-chave e também utiliza, olha aí, ó, não tinha como fugir, né, do seu, por meio de emprego de links patrocinados e outras ações de otimização. Então, aqui, nessa época, não tinha a ideia do impulsionar, né? O impulsionar vai estar mais relacionado com essa ferramenta aqui do que propriamente as palavras-chave que estão dentro do seu. Então, o marketing ele é mais abrangente que propriamente a busca, porque a busca é uma parte do marketing, por isso ele associa um ao outro.
E por último, acredito que esse é o último, exatamente, é o Social Media Marketing. Em português, marketing de mídias sociais, aqui já vai ser o profissional. Consiste em um conjunto de ações e técnicas voltadas ao marketing digital que busca promover o correto posicionamento da empresa e sua marca nas redes sociais por meio da criação de conteúdo de qualidade que possa ser compartilhado pelos usuários e a internet. Então, tem muita relação aqui com Social Media Optimization, né? Esse daqui está dentro do outro. Então, a ordem que ele colocou aqui não foi muito inteligente, mas é algo que deve ser dito também e que complementa essa área do marketing dentro das redes sociais, dentro da internet, que é a ideia justamente da seção 3.3. E para fechar, ele diz, esse conteúdo tem como base as informações que as empresas recebem de seus consumidores quanto aos seus produtos e serviços pela rede social. Então, assim como a gente falou lá no CRM, na unidade 2, aqui a gente traz mais outras ferramentas, a gente enxerga um pouquinho mais sobre como ter um negócio na internet, como captar esses dados, como se posicionar melhor, né? Saber que a gente tem ferramentas e que a adaptação é necessária para sobreviver no mercado. Então, vimos conceitos novos, vimos algumas mudanças que a internet proporcionou aos negócios, que isso afeta o marketing, isso afeta a comunicação, e para fortalecer isso nas nossas cabeças e encerrar a nossa nota do segundo bimestre, a gente vai ter aqui um plano de comunicação, né? A gente tem essa estrutura da tabela, e como é que vai acontecer? Você vai pensar em uma das formas de se comunicar com o usuário. Primeiro você vai pensar numa empresa que você conheça, uma área que você conheça, uma empresa que você queira trabalhar, algo que você tenha motivação para fazer algo legal. E aí você vai pensar, por exemplo, vamos dizer que eu seja vou pensar agora na cabeça, da Nike. E aí você vai fazer eu vou fazer uma propaganda, e essa propaganda ela vai aparecer no YouTube, né? Já que a ideia é trabalhar com a internet. E eu vou colocar essa propaganda em vídeos que sejam de pessoas que avaliam sapatos para corredores, sapatos de running, né, no YouTube. Então, minha ideia principal é essa aqui, né? Pensem em algo para nortear vocês e depois vão tentando preencher a tabela por item. Então, minha ideia é essa. Vou fingir que eu trabalho para a Nike no setor de marketing e comunicação delas. Tenho que criar uma propaganda para vender um novo tênis, né, que é para corrida. Vou colocar no YouTube e em vídeos específicos de quem avalia sapatos para corredores. Então, bora lá. Objetivo de comunicação. Então, o que eu tenho que fazer? Né? Quais são meus objetivos da comunicação? Eu quero alcançar corredores experientes. Esse vai ser o objetivo da minha comunicação. E para que isso aconteça, a ação que eu vou fazer é anexar o meu vídeo, anexar a minha propaganda a vídeos de... esqueci como é o nome, tem um termo em inglês, de review, né? De open box, de sapatos de running de alta qualidade, né? Que já sejam da primeira linha, né? De corrida, por exemplo, né? Para que eu já seja mais direcionado ali meu público. Então, meu objetivo de comunicação é vender um sapato profissional de corrida, alcançando o meu público-alvo por meio dessa ferramenta. O público-alvo da comunicação já tem aí na outra etapa. Meu público-alvo vai ser corredores, né? Corredores amadores e profissionais. Mensagem a ser comunicada. A mensagem você já pode pensar mais na propaganda. Né? A mensagem que eu quero passar é que o meu tênis tem uma tecnologia de amortecimento inovadora que nenhuma outra marca tem. Pronto, essa é a minha mensagem. Meio de comunicação, a mídia. Como eu já falei, né, na ideia inicial, eu já tinha pensado sobre isso.
meu meio de comunicação vai ser através de YouTube e em vídeos de open box, né? De tênis especializados em corridas, tênis de running. O plano operacional tático. O plano operacional tático vai ser a parte mais complexa, porque o plano operacional tático você vai esmiuçar, ou seja, você vai colocar de etapa em etapa o que é que você tem que fazer para que esse objetivo, esse público-alvo, essa mensagem a ser comunicada, esse meio de comunicação, eles se juntem e que realmente esse plano de comunicação digital exista. Então, se eu disse que vai ser uma propaganda, eu tenho que pensar desde quando eu vou gravá-la, desde quem eu tenho que contratar, desde locação de local, locação de um espaço, né, para que eu consiga gravar, uma equipe de gravação, maquiagem, seja lá o que for, né? Professor, mas é muito complexo, qualquer coisa você terceiriza e você coloca lá, certo? O orçamento eu quero que você faça junto com o plano operacional e tático, porque cada ação que você vai fazer no plano operacional tático, cada passo daquele gera um custo. E o orçamento que eu vou dar para a propaganda de vocês vai ser R$ 3.000. Então, vocês vão trabalhar pensando que tem R$ 3.000 para preparar essa propaganda. Lembre-se que existe um custo também para que você publique essa propaganda em algum lugar. Caso vocês tenham uma ideia muito legal e falem assim, professor, precisa de mais dinheiro, aí vocês vão negociar comigo sobre mais valor. Vocês vão, eu tenho uma ideia tal, mas eu queria mais dinheiro, como se eu fosse o dono da empresa e você tivesse que convencer que a sua ideia precisa de mais do que R$ 3.000. Então, se vocês chegarem no plano operacional tático e ver que para publicar do jeito que vocês querem ou para fazer um vídeo da qualidade que vocês querem, vai gastar mais que os 3.000, convençam o dono da empresa, que no caso vai ser eu, que vocês vão tentar pedir um orçamento maior. Mas de cara, eu estou dizendo para vocês que eu disponibilizo R$ 3.000 para que vocês façam esse plano de comunicação digital, que pode ser uma propaganda ou qualquer tipo de comunicação que a gente tem ali nas classificações que a gente tem no slide, né? Se vocês voltarem ali, propaganda, né? Mensagem direta, promoção, né? Vai ser a forma que vocês quiserem, desde que seja digital, né? Desde que seja pelo meio eletrônico. E por último, a gente tem meios de mensuração e avaliação de resultados. Os meios de mensuração e avaliação de resultados, a gente vai raciocinar como os indicadores que a gente já pensou no BSC. Então, como é que você vai saber se essa propaganda realmente teve resultados? Se eu utilizo o YouTube, por exemplo, eu consigo contabilizar quantos clicaram na minha propaganda, quantos viram até o final, quantos viram até a metade, o efeito do aumento das compras depois da propaganda, o efeito dos números das vendas depois que a propaganda passou de passar, né? Então, tem vários indicadores aí, vários meios de mensuração que eu poderia utilizar para saber se minha propaganda teve resultado ou não. Eu poderia fazer uma pesquisa de satisfação, eu poderia colocar pessoas aleatórias para ver minha propaganda e responder o questionário. Eu poderia colocar pessoas para assistir e observar a reação delas. Então, tem várias formas que a gente poderia estudar, ou inclusive até com o próprio produto, mas aí fugiria um pouquinho, já que o foco é do próprio plano de comunicação. Então, você tem um plano de comunicação e não exatamente o produto, né? Então, o teste do produto ficaria de fora, mas é interessante para a empresa também. Então, é isso, né? Eu tive uma ideia, consegui colocar no meu plano de comunicação objetivos, o público-alvo, a mensagem a ser comunicada, os meios de comunicação, né? O plano operacional é onde vocês vão ter um pouquinho mais de trabalho, lembrando que ele tem que ser associado ao orçamento, vocês podem fazer como uma lacuna só na tabela, não necessariamente você precisa me entregar em forma de tabela, pode só colocar na mesma ordem no arquivo aí no Word ou no PDF, que já é o suficiente, beleza? Então, eu recebo esse plano de comunicação até sexta-feira, que eu já tenho que estar fechando nota para vocês. Vale mais 500 pontos e a gente já fecha a nossa atividade em sala de aula, né? Os 1.500 pontos que tem para trabalhar. A gente teve 1.000 pontos com BSC, que eu já lancei para o Elton, e tem mais 500 pontos agora para vocês conquistarem. Tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida também no meio do processo, que pode acontecer, fiquem à vontade para me perguntar lá no grupo ou por mensagem no WhatsApp. Ou até mesmo durante a aula aqui, né?
eu fico disponível até as 22 horas. Alguém tem algum questionamento? Oi, professor. Diga lá. O senhor vai querer que a gente entregue numa tabela seguindo esse modelo aí do quadro, ou pode ser escrito, tem que ser escrito, como é que é? Vai ser nesse modelo aí. Documento do Word, pode ser no PDF, tem que ser nessa ordem, mas não precisa ser essa tabela perfeitamente igualzinha, não. Até porque se o seu plano operacional ficar grande, sua tabela vai ficar toda desproporcional. Então, eu não me preocupo com a tabela em si. Me preocupo com a ordem e que os itens estejam preenchidos e coerentes. Assim como foi o BSC. Ah, tá bom então. Beleza? Deu para entender? Deu sim, ficou claro. Pois qualquer dúvida, comecem a fazer. Aproveitem o tempo da aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Podem me mandar mensagem. Beleza? Mais alguma dúvida? Era só isso mesmo. Então, tranquilo. Então, vou encerrar a gravação para a gravação não ficar tão longa. Qualquer coisa, me mandem mensagem. Se precisar, eu volto aqui para falar com vocês. Beleza? Até quarta-feira ou até o momento da dúvida. Abração. Professor, Opa, diga lá. esperar o senhor encerrar, o senhor encerrou já a gravação? Espera aí.